uma requisição do tipo GET, ainda não tem nenhum método de autenticação, mas a gente pode incluir no futuro, tá bom? Podem ficar tranquilo que dentro dessa série a gente vai trabalhar em relação a isso. Então, quando a gente der um send, ele vai retornar todos os usuários para a gente. Seja bem-vindo à nova série de REST API com Node.js. Você vai aprender como criar qualquer API com Node.js a partir de agora, então bora lá, gente. Então, sem mais delongas, vamos começar o desenvolvimento da nossa API, beleza? A gente vai criar uma pasta aqui na área de trabalho. Vamos dar o nome dela de REST API. A gente vai abrir ela dentro do VS Code, tá? Se você não tem o VS Code instalado, eu recomendo que você instale aí o VS Code, beleza? Eu vou abrir já o terminal integrado do VS Code, beleza? E vou rodar o comando node-v para a gente ver se a gente já tem o Node instalado. Se você não tiver o Node instalado, é só entrar aqui no navegador Node.js download e fazer download nesse primeiro site aqui, ó, que não é patrocinado. Você pode pegar uma versão LTS, que é uma versão estável, tá? E escolher qual que é a sua plataforma, se é Windows, se é Mac, ou se você quer instalar ou ver o código do Node, tá? No meu caso é o Windows, é só clicar aqui em cima do Windows que ele já vai detectar qual que é a versão do meu Windows 72 bits ou 64, beleza? Eu vou cancelar aqui que meu Node já está instalado, mas você pode seguir os passos aí, dar um next, 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 vai instalar da maneira correta na sua máquina, beleza? Agora, seguindo os próximos passos, eu vou rodar um npm init menos y, tá bom? Este passo só pode ser executado depois que você tiver feito a instalação do Node corretamente. Se os comandos aqui dentro do terminal do VS Code não funcionarem, você pode também usar o prompt de comando acessando a pasta que você quer utilizar através do CD. Vou fazer aqui só para vocês terem uma noção de como fazer, tá? É só abrir o prompt de comando aqui na máquina de vocês, digita CD aqui e joga a pasta para dentro do prompt de comando. Ele vai acessar a pasta e você pode rodar os comandos normalmente. Então, por exemplo, vou rodar por aqui esse comando, npm init -y, para ele iniciar um projeto em Node e já definir como padrão as configurações iniciais do package.json, que é um arquivinho que vem no início, tá? Que é esse arquivinho aqui, tá? Que define as configurações do nosso arquivo. Ele rodou normalmente aqui no prompt de comando. Se a gente notar, aqui dentro da nossa pasta, ó, tá com o package.json e com todas as configurações que foram feitas lá. Mas a gente consegue, na minha opinião, utilizar o terminal do VS Code é muito melhor, é muito mais fácil de identificar enquanto você está digitando o código. Aqui embaixo já tem os códigos de erro, enfim, tudo está bem integrado aqui dentro. Então eu recomendo que vocês utilizem. Beleza? Então, com o nosso Node já instalado, a gente vai instalar algumas bibliotecas. Depois a gente vai instalar mais, mas a gente vai instalar algumas agora. A primeira é o Express, a segunda é o Cors. Essas bibliotecas são importantes para a gente começar a criar o nosso projeto e você vai entender o que cada uma delas serve, tá bom? Eu estou utilizando o Yarn, eu dou Yarn add Express e Cors. Eu estou instalando duas bibliotecas, tá? O Express e o Cors, através do comando yarn add, porque eu já tenho o Yarn instalado na minha máquina. Se você não tiver o Yarn, é só entrar aqui, ó, Yarn download, e aí vai aparecer aqui, ó, o primeiro projeto aqui. Você pode instalar via npm, inclusive, ó, tá vendo? Ó, tem o comando que você tem que rodar, que é o npm install global.yarn, tá bom? Ponto não, yarn sozinho, tá bom? Então é só vir aqui no seu terminal do VS Code ou do prompt de comando e rodar este comando que ele vai instalar o yarn, tá bom? Através do npm. npm e yarn são gerenciadores de pacotes, só que o yarn ele tem uma performance melhor, então eu recomendo que você utilize o yarn para instalar as suas bibliotecas, beleza?
Beleza, agora que a gente instalou já as principais bibliotecas que a gente precisa, a gente vai criar uma pasta aqui chamada src e já vai começar criando a nossa estrutura de arquivos dentro dela, beleza? O primeiro arquivo é o app.js, o próximo arquivo é o routes.js e o último arquivo é o server.js, beleza? Feito isso aqui, o que eu preciso fazer, já vou começar aqui dentro do meu server, eu vou começar importando um carinha que é o app, tá? Que é o outro arquivo que tem aqui na minha aplicação, from ponto barra app, beleza? Eu importei, então eu tenho todos os poderes do app aqui na nossa aplicação, apesar de que ele não tem nada ainda, mas a gente vai mexer nele já já, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável chamada port, que ela vai receber um número, tá? Eu quero que o meu servidor em Node, ele suba nessa porta aqui, tá bom? E eu já vou deixar pronto para quando a gente for subir essa API para dentro de um servidor. Então, eu vou pegar aqui, ó, process.env .port. É assim que os servidores entendem, tá bom? O que vai acontecer aqui? Se o process.env.port, que geralmente está contido dentro dos servidores de hospedagem, né, dessas APIs, se ele tiver contido, então ele usa o número da porta, que é a porta correta de dentro do servidor, senão ele vai utilizar 8080. Isso vai funcionar tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de produção, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa variável app, a gente vai rodar um listen, então escute, deixa eu apagar o N aqui, listen, e aí aqui, basicamente a gente vai passar para ele, para esse método do app, que é o port, e também vai passar uma arrow function, tá? Aqui para dentro. E, de fato, a gente só vai dar um console log para saber se está tudo funcionando. Eu vou abrir aqui com duas classes para a gente colocar texto e variável. Se você não conhece sobre JavaScript, a gente aqui embaixo tem uma série que fala tudo sobre JavaScript e esses conceitos importantes, tá? Para você trabalhar dentro do Node, você vai precisar muito desses conceitos de JavaScript. Então, eu recomendo que, se você não conhece nada sobre JavaScript, entra lá, faz a trilha sobre JavaScript, que vai ajudar bastante. Então, eu vou escrever aqui app listen on port. E aí aqui a gente vai colocar a variável, que é a porta que ele está rodando, beleza? Então pronto, o nosso esquema aqui de servidor está funcionando com o Express, mas agora a gente precisa criar toda a estrutura dentro do app para que isso, de fato, aconteça, beleza? Então, entrando lá dentro do app, o que a gente vai fazer, num primeiro momento, é criar uma classe. Class app, vou chamar ela de app maiúsculo. Beleza, então, o que está faltando aqui agora é exportar esse módulo para outros arquivos conseguirem utilizar. Então, você vai dar um module.exports, que é igual a new, tá? E aí eu vou exportar essa classe app, tá? Que eu vou colocar até como maiúsculo, como um método, tá bom? Para ser utilizado em outras aplicações. E dentro de qualquer classe, aqui dentro do JavaScript, a gente tem um método construtor. Em outras linguagens a gente também tem esse método, que ele consegue ser acessado logo que esse arquivo ele é instanciado em qualquer outra aplicação. Então, aqui a gente já vai criar duas coisas. A primeira coisa, a gente vai criar um método, um atributo chamado app, tá bom? E esse atributo app, ele vai receber o Express, tá bom? O Express que, inclusive, a gente vai importar aqui em cima. Então, const Express, que vai vir do required Express, beleza? Feito isso aqui, agora o nosso atributo app tem todos os poderes do Express. E eu também vou instanciar aqui, eu vou chamar, né, dois arquivos. Um primeiro é de middlewares, então eu vou chamar esse cara aqui, e o segundo é de routes, beleza? Routes, que são as nossas rotas da aplicação que a gente vai ter. Então primeiro eu vou criar ele aqui embaixo, já vou só copiar e colar aqui embaixo, que serão os métodos que a gente vai ter na aplicação. E o segundo é o routes. Beleza. Feito isso aqui, eu vou importar um const
course, que é o cara que a gente instalou aqui na aplicação, a gente precisa usar ele também. Course. E aí, o que a gente vai fazer é basicamente utilizar o thisapp.use, e aí a gente vai utilizar um módulo do express.json, beleza? É que basicamente isso aqui vai fazer com que nossa aplicação comece a entender dados no formato JSON. Tá? Isso aqui ele substitui bastante coisa e simplifica a nossa aplicação também, que é um recurso de dentro do Expro. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é dar um thisapp.use e vou chamar as rotas que a gente vai ter na aplicação, tá bom? Então, as rotas que a gente vai ter, a gente precisa importar aqui dentro. Então, const routes, que vai ser o nosso arquivo que está aqui na mesma pasta, que é o ./routes. Feito isso, a gente já está quase pronto para conseguir trabalhar. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, além de exportar o app, que é a classe, eu vou exportar também o atributo que eu tenho aqui dentro, que é o app. Então eu faço assim e está exportado também o atributo app. Assim o nosso server consegue ter acesso ao nosso app, que é o atributo que tem a instância do Express, e consegue fazer esse listen funcionar aqui, tá bom? Com isso a gente vai fazer mais algumas configurações aqui. Então, this.app.use, e a gente vai pegar, através de uma arrow function, 3 parâmetros. O rec de requisição, o res de resposta e o next, porque ele é um middleware e ele consegue interceptar. O middleware, basicamente, ele consegue interceptar uma requisição, ele consegue pegar ou validar algum dado e mandar prosseguir para a rota que ele vai atuar, tá bom? E aí eu vou fazer algumas configurações aqui. A primeira configuração é no app, thisapp.use, e eu quero passar o course para ele, tá bom? Então eu vou passar só o course aqui, e é isso. E por último, eu vou dar um next, porque depois de fazer todas essas configurações, ele tem que continuar para a requisição onde ele estava. Mas antes disso, eu vou fazer mais algumas configurações aqui no cabeçalho da requisição. Header, res.header, e aí aqui eu vou passar alguns parâmetros, tá bom? Primeiro parâmetro é o access control, com tracinho, tá? Não é com igual. Control, allow, origin, tá? Então, quais origens eu vou aceitar na requisição, tá? Qualquer origem. Então, eu estou dizendo aqui que eu aceito qualquer origem. Access, control, allow, origin, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho que fazer é dizer quais os métodos que eu aceito dentro dessa API, né? Então, os métodos que eu aceito, a gente precisa fazer de novo aqui, res.header, e aí a gente descreve aqui dentro os métodos, beleza? E os métodos são basicamente o get, o post, o put e o delete. E é isso. Aqui ficou bem tranquilo a gente fazer essa configuração. A outra coisa que a gente vai fazer aqui é um res.header, e a gente vai aceitar alguns cabeçalhos, tá bom? Allow headers nessa solicitação. E os cabeçalhos são o access, o content type, vai acessar o authorization. Então a gente vai permitir, né, que esses métodos sejam executados. Falta o accept e falta o origin. O último que está faltando aqui é o x requested with, tá? Beleza? Então, com esses parâmetros aqui que a gente está aceitando na nossa aplicação, são parâmetros de configuração que interceptam a requisição, veem se essa requisição ela está atendendo a esse processo aqui. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, e dá um next no final, beleza?
E aqui no final a gente tem as rotas, tá? Quando a gente inicia esse método construtor, ele basicamente chama, tá? Ele starta esses três carinhas aqui. É o app, que é o nosso atributo, e os dois métodos que a gente colocou aqui embaixo, beleza? Então a gente agora começa a mexer lá dentro do routes. Eu vou começar já importando um carinha chamado router de dentro do required express, tá bom? O Express ele é bem importante, eu gosto bastante de utilizar o Express para APIs, porque é bem simples para trabalhar com ele, tá bom? Então, const routes, vou criar aqui uma constante, que vai instanciar um new, né, um objeto do router, tá? Então, tudo que tem dentro do router, agora o nosso routes tem. E agora, de fato, o que eu preciso fazer aqui é pegar o routes, criar uma rota de fato. Então, routes post, eu preciso indicar o caminho dessa rota, então digamos que é o caminho raiz, e qual que é a controller, qual que é o arquivo que vai receber essa minha requisição, tá bom? Eu vou importar, na verdade eu vou criar aqui dentro do SRC uma pasta chamada app, e dentro do app eu vou criar uma pasta chamada controllers, e dentro da pasta controllers, eu vou criar um arquivo chamado, por exemplo, user controller, beleza? .js. E aí esse user controller, eu já vou logo criar uma classe user controller. É uma boa prática também escrever o mesmo nome do arquivo no nome da classe. E já vou dar um module.exports, que é igual a new user controller. E é isso, beleza? E aqui eu vou ter um método index só para a gente fazer esse teste. O método index que vai tratar da requisição e da resposta do cara, beleza? E aqui eu só vou dar um console log para depois a gente conseguir fazer um teste, tá? Na requisição, eu quero pegar tudo que vem dentro do body, tudo que vem de dados dentro dessa requisição e vou imprimir aqui no console, beleza? Então, dentro do nosso routes, agora, eu posso vir aqui e dar um const user controller, que vem do required .barra. Aí eu quero o app, que tem um símbolo de JavaScript, essa pasta aqui, barra controllers, barra user controller. E esse user controller, quando for feita uma requisição nesta rota, eu vou passar a requisição para esse meu arquivo na rota index. Perceba que ele já até me ajudou ali, tá? E eu vou chamar essa rota de user. Feito isso aqui, eu preciso exportar esse módulo para que outros arquivos consigam utilizar. Module.exports igual a routes. Beleza? Feito isso aqui, eu já tenho uma pequena estrutura aqui da nossa API, tá bom? Então, o nosso principal arquivo aqui, que tem todas as configurações, é o nosso app. É ele que starta tudo aqui na nossa aplicação, tá bom? Agora vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando. Eu tenho o terminal aqui aberto. Abram o terminal de vocês, tá? Para rodar isso aqui eu vou dar com um Node SRC e eu vou rodar direto no server. Por quê? O server, ele vai primeiro instanciar o app, então ele vai trazer tudo que tem dentro do app para cá, ele vai rodar primeiro tudo que tem dentro do app, para depois fazer esse processo aqui. E se ele imprimir console log aqui, app listener on port, na porta 8080, é porque deu tudo certo, beleza? Então, src barra server.js. Startei a aplicação e ele rodou aqui app listener on port, na porta 8080. Eu vou até tirar isso aqui e vou instalar aqui mais uma dependência para ficar mais fácil para a gente. Uma dependência agora de desenvolvimento, então eu vou colocar o "-d" maiúsculo no daemon, tá bom? O no daemon vai facilitar para a gente quando a gente fizer essas atualizações aqui, ele de fato já restartar o nosso servidor com a atualização que a gente fez até agora, tá bom? Com o NoDaemon instalado, a gente precisa mexer aqui no package.json, beleza? Dentro do package.json, a gente vai fazer duas configurações dentro dos scripts. Essa parte aqui são scripts que a gente queira criar ou que a aplicação já nos dá, que a gente pode criar facilitadores. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um script que chama start. O nosso script start basicamente faz a mesma coisa. Ele vai lá, pega o Node, entra na pasta src e dá
um start dentro do server.js, beleza? Mas eu vou ter um outro script chamado dev, tá bom? E esse script chamado dev, o que ele vai fazer? Ele vai rodar com um NoDaemon, beleza? Na pasta src, o arquivo server.js, tá? E vocês vão ver que o NoDaemon ele vai ficar monitorando, além de startar com o Node, ele vai ficar monitorando a nossa aplicação para ver se tem alguma atualização. E se tiver alguma atualização, ele restarta o nosso sistema automaticamente, beleza? Então ajuda pra caramba. A gente vai entrar aqui, vamos dar um yarn start, ó, start que é o comando que a gente colocou aqui, tá? Yarn start. Se você estiver utilizando o npm, você roda com npm start. Rodei, deu tudo certo, ó, ele rodou o nosso arquivo, ó, repara que ele até imprime aqui o que ele está fazendo, e conseguiu rodar o nosso arquivo normalmente. Agora vamos tentar rodar com o NoDaemon. Para você parar a aplicação aí, é só dar um Ctrl C, tá? Vou tentar rodar com yarn dev, para ele rodar com o NoDaemon. Ó, agora ele rodou com o NoDaemon executou alguns processos aqui e conseguiu executar a aplicação com sucesso. Repara agora se eu dou um Ctrl S em qualquer lugar aqui, ó, ele roda a aplicação novamente, ó. Ele roda. Então, o que eu posso fazer? Ó? Aqui dentro do server, para você ver que legal, a gente pode incluir aqueles dois pontos de novo, para você ver que ele vai atualizar aqui dentro de novo automaticamente. Isso facilita em ambiente de desenvolvimento. E como você colocou lá um "-d" na hora de instalar, você pode perceber que o NoDaemon ele vem para dev dependências, que significa que na hora de ir para a produção, esta dependência não vai, junto com o seu pacote de produção, atrapalhar em nada lá na produção, beleza? Então, a gente vai entrar aqui dentro do nosso server.js, eu vou dar um Ctrl S e você vai ver que agora ele está atualizado com os dois pontinhos que a gente acabou de colocar. Então, é muito legal o NoDaemon, ele facilita pra caramba o desenvolvimento. Para a gente testar essa aplicação, a gente vai utilizar o Insomnia. Se você não conhece o Insomnia, entra aí no Google, digita Insomnia, beleza? Você vai fazer o download do Insomnia. Ele tem duas versões aqui. Ele tem uma versão... deixa eu clicar aqui. Ó, ele já fez o download, mas ele tem basicamente... já tenho instalado, então não vou fazer, tá? Ele tem duas versões. Ele tem a versão clara, ele tem a versão escura. E ele é bem bonitão, bem simples de mexer, tá bom? Se você está entrando agora dentro do Insomnia, aqui dentro da parte Index... né? Se você clicar aqui em Dashboard, você pode criar várias abas, né? Como se fossem várias aplicações onde você separa seus requests, tá bom? Eu criei aqui uma chamada YouTube, só para mexer com essas coisas do YouTube, tá bom? E aqui dentro dessa pasta YouTube, eu posso criar um New Request e eu vou chamar de Add User, tá bom? Essa é uma requisição POST e eu quero mandar no corpo da requisição um arquivo JSON, tá bom? Então, eu vou criar essa aplicação. Aqui nos environments, você consegue gerenciar esses environments e consegue criar um JSON aqui com eles. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, criar uma URL dev, por exemplo, URL dev, e você quiser passar ela aqui, ó. Então, por exemplo, http://localhost 2.8080, que foi a porta onde a gente disponibilizou para isso. Se você quiser deixar assim, você pode deixar. E se você quiser criar também uma rota de produção, URL prod, por exemplo, você pode criar também com uma URL específica, tá? Aqui eu vou deixar em branco, que eu não tenho por enquanto. Mas eu vou dar um done aqui, e aí você consegue utilizar assim, ó, URL, só digitar URL aí, ele vai demorar um pouquinho e ele aparece, ó, as variáveis de ambiente que você tem aqui, tá? Então, é só clicar em cima do dev que ele já vai trazer o localhost, tudo pronto para você, facilita pra caramba. Então, vou digitar aqui user, eu vou pegar o meu arquivo JSON, então vou começar a criar algumas coisas aqui. A primeira coisa, nessa requisição, eu vou mandar um nome, então Caio Geglio, e vou mandar também um e-mail, por exemplo, um e-mail chamado teste@teste.com, beleza? Feito isso aqui, vou dar um send e vamos ver o que ele vai retornar no nosso console. Beleza, ele retornou aqui, ó, o nome e o e-mail que a gente mandou. Lembra que nessa requisição que a gente criou, lá no user controller aqui, ó, a gente mandou ele postar no console,
tá? Então ele fez exatamente o que a gente queria, ele postou aqui no console o corpo da requisição. Se eu postar aqui tudo que vem da requisição, eu vou dar um Ctrl S aqui e vou entrar lá no Insomnia de novo, vou fazer a requisição. Olha que legal, ele vai retornar tudo sobre a requisição. Vou até aumentar aqui, ó. É que eu pedi para ele trazer só o body, mas agora ele está trazendo tudo da requisição, tudo da requisição, de verdade, bastante coisa que tem aqui, tá? Muita coisa a gente não utiliza, mas em alguns momentos a gente precisa utilizar algumas coisas, tá? Ó, qual que foi o user agent que mandou essa requisição, que foi o Insomnia, um monte de coisas aqui que a gente pode utilizar, beleza? Mas nesse momento a gente só quer o ponto body, beleza? Então, feito isso aqui, a gente não tem conexão com o banco de dados, não tem nenhum tratamento específico, mas a gente já tem uma grande estrutura de uma API pronta e a gente consegue expandir isso aqui para muito longe. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma outra rota, por exemplo, chamada uma rota GET, user, por exemplo, a gente consegue fazer isso e a gente vai chamar ela de show. E aí a gente só precisa entrar lá dentro do nossa controller, user controller, e criar aqui um outro método chamado show, que recebe a requisição e a resposta e de fato retorna alguns usuários. Então eu vou retornar aqui dar um res.json. Vamos dar um res.status, no caso status 200, e eu quero retornar também um JSON, tá? E o JSON ele vai ter uma estrutura de dados. Eu vou chamar aqui de users, tá bom? Eu vou retornar esses dados. Na verdade, vamos retornar aqui, ó, um error false por padrão e uma message, tá? Pode só retornar os usuários. E aí aqui dentro a gente cria uma variável, por exemplo, chama users, que recebe um array de usuários. Por exemplo, o Caio, a Larissa, e o Denver. Beleza? Feito isso aqui, quando a gente fizer a requisição, ele tem que retornar estes usuários para a gente. Vamos fazer esse teste. Agora a gente vai criar uma outra requisição aqui dentro do nosso Insomnia, new request. Então a gente vai chamar ele de get users. Beleza? É uma requisição do tipo GET. Ainda não tem nenhum método de autenticação, mas a gente pode incluir no futuro, tá bom? Podem ficar tranquilo que dentro dessa série a gente vai trabalhar em relação a isso. Então, quando a gente der um send, ele vai retornar todos os usuários para a gente. Então, a gente tem uma estrutura que ela é bem grande, a gente pode criar múltiplas controllers, pode trabalhar com múltiplas rotas. A nossa aplicação em Node, ela já está aqui pré-funcionando, tá? Falta bastante coisa, falta autenticação, falta conexão com o banco de dados, falta models para a gente trabalhar com isso, falta validação de dados, falta regras de negócio, mas já tem uma boa base para a gente trabalhar com outras APIs aqui, tá? Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais! Por padrão, né, default, esse meu método app, tá bom?
E aí aqui eu só vou fazer desta forma aqui. Dentro das classes no JavaScript, a gente tem um método que é padrão, que é o método construtor, tá? Que no primeiro momento ele não vai receber nada, que a gente já vai deixar ele aqui prontinho para executar algumas coisas. A primeira coisa que ele precisa executar é alguns middlewares. Middlewares são uns carinhas que interceptam a nossa requisição e fazem algumas configurações. E o outro carinha que ele vai executar é o route, tá? É o carinha que vai de fato falar para ele, ó, essas rotas que existem dentro da nossa aplicação. Então, quando for acessado o nosso app, direcione para essas rotas aqui dentro da nossa aplicação.